Conceituar amizade. E eu gosto muito de uma definição de amizade, definição esta trazida por um filósofo grego chamado Aristóteles. O Aristóteles, ele diz que a amizade é mais ou menos assim: uma única alma dividida em dois corpos. Isso seria amizade. Eu concordo com o Aristóteles, porque o verdadeiro amigo é aquele que parece que ele tem tanta vinculação com você, que você se vê nele e ele se vê em você. Isso é amizade. A Bíblia fala sobre amizade praticamente do Gênesis até o Apocalipse, mas o livro de Provérbios traz algumas palavras sobre amizade que valem a pena ser citadas aqui esta noite. A primeira delas é aquela palavra que Salomão diz que quem tem amigo pode congratular-se, quem tem amigo pode fazer festa, quem tem amigo tem motivo de ficar sossegado, quem tem amigo tem motivo de comemoração, quem tem amigo tem motivo de banquetear, quem tem amigo tem motivo de se alegrar, porque na hora do aperto ele vai saber para quem ligar, vai saber para quem mandar uma mensagem, e ele sabe que se aquela amizade é verdadeira, ele será sempre atendido, socorrido e terá os seus préstimos ali ouvidos pelo seu amigo. Uma outra palavra que Provérbios diz sobre amizade, que é uma palavra muito interessante, é aquela passagem que fala que em todo tempo ama-se o amigo, mas são as horas de aflições em que surgem os verdadeiros irmãos. O que quer dizer isso? Quer dizer que amizades podem evoluir tanto, os vínculos afetivos, os vínculos de amabilidade, os vínculos de reciprocidade, os vínculos de cumplicidade, os vínculos de respeito, de amor, os vínculos podem se tornar tão entranháveis que aquele indivíduo já não é mais apenas um amigo, mas ele subiu de categoria, ela subiu de categoria e agora é alguém da família, é um irmão. Há amigos que são amados em todo o tempo, mas na hora da aflição ele mostra-se como um irmão, ele mostra-se como alguém de dentro da própria casa, alguém do rol de parentesco, alguém do rol familiar. Isso quer dizer, uma amizade verdadeira, ela manifesta-se num vínculo tão entranhável, num vínculo tão perfeito, que se torna irmão. Eu não sei se vocês já leram o livro do Gênesis, no capítulo de número 14, fala da amizade do Abraão com o seu sobrinho Ló, e diz o texto que no começo, o Abraão, ele é apenas o tio de Ló, ele apenas tem uma vinculação parental, mas aquela relação parental avança para o nível de amizade, e depois aquela relação de amizade muda a relação parental entre eles, e lá no Gênesis 14 diz que o Abraão chamava Ló de seu irmão. Vejam, é um tio cuidando de um sobrinho, mas o vínculo de amizade é tão grande que essa amizade evolui a relação parental para eles se chamarem agora, não de tio e sobrinho, mas para se chamarem de irmãos. A palavra de Deus, ela fala de muitas amizades, e estas amizades nos mostram modelos a ser seguidos, principalmente nesses dias contemporâneos, em que você não pode confiar em ninguém. Nós estamos assistindo jornais, lendo revistas,
e nós lemos e ouvimos uma palavra que depõe contra o conceito de amizade no tempo contemporâneo. Qual que é essa palavra, pastor Henrique? É a palavra delação premiada. O que é a delação premiada? É um amigo que tomou café junto, que almoçou junto, que foi nos churrascos, que visitou os sítios, e que lá nos sítios, lá no triplex do Guarujá, esteve ali tomando café, ouviu coisas e depois deu o seu nome para delatar, e em cima da delação acabou entregando o próprio amigo. Nós estamos ouvindo essa palavra, delação premiada. O que é isso? Nós estamos tendo que nos ambientar com esse termo. É quando um amigo que andava com o outro, e que por andar com o outro, sabe de muitas intimidades dele, vem na justiça e delata o próprio amigo, e conta os detalhes, e mostra onde estão as provas, e indica os caminhos, e aí daqui a pouco a delação premiada torna as amizades extremamente perigosas, porque você não sabe quem é que você pode chamar para um café na sua casa, chamar para um almoço, chamar para uma viagem com você, você não sabe com quem é que você pode se confidenciar, porque pode ser que numa hora de aperto essa pessoa te delate, ela te denuncie, ela diga a respeito do que você fez ou deixou de fazer, de quais são os elementos contra você, e como fruto disso você recebe punições terríveis. Então, essa palavra da delação premiada nos faz pensar sobre amizade, e eu queria falar aqui sobre 4 amizades bíblicas que tem muito a nos ensinar na qualidade de amigos. A primeira amizade é a amizade de Josué e Caleb. A palavra de Deus fala desses 2 heróis de Deus que aparecem ali no livro de Números, no capítulo 12 até o capítulo 14. Josué e Caleb são 2 jovens, e eles, como jovens, desenvolvem uma amizade, e essa amizade, ela torna-se cada vez mais profunda, e de repente eles são chamados por Moisés, e eles são enviados à terra de Canaã, dentre os espias, e lá na terra de Canaã, eles perseguem a terra de Canaã, analisando e olhando a terra de Canaã, e depois de um tempo eles voltam para Moisés, e 10 dos 12 espias enviados trazem relatos negativos, dizendo que a terra era de gigante, que a terra era desértica, que a terra seria impossível ser conquistada, que existiam cidades fortes, que existiam fortalezas, e não era possível conquistar Canaã. Mas Josué e Caleb resolvem, como 2 amigos, dar uma palavra para Moisés, uma palavra de firmeza e de ânimo. Eles dizem para Moisés: não, Moisés, a terra tem gigantes sim, a terra tem fortalezas sim, tem cidades edificadas sim, tem parte desértica sim, mas a terra é aquilo que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, os nossos pais. A terra mana leite e mel, é uma terra abençoadíssima. E se Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que nos daria essa terra, Moisés, leve o povo até a terra, porque Deus vai colocar esse povo lá dentro e vai destruir os gigantes, vai aniquilar as cidades fortificadas, vai transformar os desertos em fontes, os ermos em mananciais, e vai prover o necessário para a conquista da terra de Canaã. Glória a Deus! Esses 2 são 2 amigos, e eles são símbolos das amizades que nos animam. Tem amigos que nos colocam para baixo, tem amigos que nos desqualificam, tem amigos que só apresentam os nossos defeitos, tem amigos que, sob o pretexto de nos criticar para melhorarmos, o que querem mesmo de fato e de verdade é nos afundar. Por quê? Porque não conseguem ver coisas boas em nós, não conseguem enxergar qualidades, não conseguem enxergar habilidades, não conseguem enxergar talentos, não conseguem enxergar outras coisas senão motivos
de críticas, mas Deus me traz aqui para dizer que nós precisamos desenvolver amizades como Josué e Calebe, amigos que nos animam, amigos que mostram sim a dificuldade, que falam sim as verdades que precisamos ouvir, mas que acima de tudo nos dizem: há um Deus nos céus, que quando promete, Ele cumpre, na contramaré, na contracultura e agindo contra as circunstâncias. Há um Deus nos céus que fala e vela sobre a sua palavra. Quando nós estamos com amigos que nos desdenham, quando estamos com os amigos que nos depreciam, quando estamos com amigos que fazem brincadeiras jocosas, quando estamos com amigos que apenas dirigem palavras para nós, nos humilhando, essa amizade não tem futuro. Amigo de verdade é aquele que enxerga o deserto, enxerga os gigantes, enxerga cidades fortificadas, mas está sempre pronto a animar e dizer: há um Deus poderoso nos céus, há um Deus glorioso nos céus, que quando Ele promete, Ele cumpre para a glória do Senhor. Afaste-se dos pessimistas, afaste-se daqueles que só veem defeitos, afaste-se das más influências, afaste-se de pessoas que não conseguem ver beleza em você, não conseguem ver inteligência em você, não conseguem ver habilidades e talentos em você. Não, eu sei, aleluias, glória a Deus, que nós temos defeitos e necessitamos melhorar e nos aperfeiçoar em muitas áreas da vida, mas nós já temos talentos que já estão em nós, nós já temos prerrogativas que já são dignas de admiração, e bom é termos amigos que nos animam, nos valorizam e dizem: Deus está com você e Deus vai te dar vitória. Levante a sua mão por gentileza, aleluia, levante a sua face, levante a sua voz. Deus está com você. Esses amigos aqui são semelhantes àqueles servos de Naamã. O Naamã ficou muito chateado porque o profeta Eliseu nem veio atendê-lo, mandou um recado através de Geazi. E o Naamã, além disso, ele falou o Eliseu falou para o Naamã: vai lá e tome banho no Rio Jordão. E ele foi lá. Quando chegou à terra, o Rio Jordão é um rio cheio de barro, a terra vermelha, a água vermelha. E aí disse assim: como é que eu vou tomar banho num rio desse aqui, o rio sujo? Lá na minha terra tem rios muito mais limpos, melhores do que esse daqui. Eu não vou tomar banho aqui. Daí, quando ele estava indo embora, levantaram-se ali alguns amigos, alguns servos amigos, que disseram para o Naamã: ô Naamã, vem cá, general, se ele tivesse te pedido metade do que o senhor já conquistou pela sua cura, o senhor pagaria ou não? Pagaria. Se ele tivesse pedido metade dos seus escravos, o senhor pagaria ou não? Pagaria. Ele só está pedindo para o senhor tomar um banho. Toma um banho, rapaz, toma um banho, você merece tomar um banho, toma um banho, né? E aí o Naamã foi, deu 7 mergulhos e saiu curado para a glória do Senhor. São amigos que nos animam a crer nas promessas de Deus, nos animam a continuar orando, nos animam a buscar a Deus, a ler a palavra, nos animam a olhar para cima, nos animam a ver que há um Deus soberano que está no controle da nossa história. Aleluia. Eu quero ser um amigo, aleluia, como Josué e Calebe. Quantos querem ser aqui? Aleluia. Fala para o seu irmão aí, não vem com palavra de derrota não, hein? Diga para ele. Aleluia. Diga para ele, de derrotista, eu já estou cheio. Eu quero Josué e Calebe do meu lado. Eu quero Josué e Calebe, viu, do meu lado. Gente que olha os nossos defeitos, gente que chama a nossa atenção para aquilo que precisamos melhorar, mas gente que nos faz lembrar da promessa de Deus, dizer: Deus não te prometeu? Se Ele te prometeu, levanta a sua cabeça e avança. Deus te prometeu? Se Ele te prometeu, levanta essa cabeça e avança. Aleluia, porque Deus vai te dar vitória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Josué e Calebe são símbolos da amizade que anima.
Fala para o seu irmão, eu estou aqui para te animar. Diga, eu estou aqui para te animar. Aleluia. Eu como profeta de Deus, aqui com base na palavra de Deus, eu estou aqui para te animar. E você que está me ouvindo aqui, eu vim aqui para dizer para você, se prepara, você vai ter um Natal abençoado. Se prepara, você vai ter uma passagem de ano abençoada. Se prepare, em 2022 Deus vai surpreender você. Você tem promessa de Deus, então levanta essa cabeça, anima o seu coração. Veio essa pandemia e você ficou vivo. Por que você ficou vivo? Porque Deus ainda tem propósitos a realizar através de você. Deus ainda tem promessas a cumprir na sua vida. Por isso levante essa cabeça. Há um Natal abençoado chegando. Há uma passagem de ano abençoada chegando. Há um 2022 abençoado chegando em nome de Jesus. Labacanda, Aramahai. Josué e Caleb são as amizades que animam. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. 2. Nós temos aqui um outro perfil de amizade muito interessante, que é a amizade de Noemi e Ruth. A Bíblia fala dessa amizade que aparece ali no livro de Ruth, no capítulo 1 até o capítulo de número 4. E a amizade de Noemi e Ruth é uma amizade que permanece apesar das circunstâncias e das dificuldades. Vocês se lembram muito bem da história de Noemi. Noemi é uma judia da tribo de Judá, da cidade de Belém, e ela se casa com um homem chamado Elimeleque. E com esse homem ela tem 2 filhos, Malom e Quilion. E eles têm uma vida de qualidade ali em Belém. Belém significa o quê? Casa do pão. Eles têm pão em casa, pão para dar, para vender, para emprestar. Eles são abençoados em todos os sentidos. Mas de repente vem uma estiagem, vem uma fome. De repente a terra não produz. E Belém começa a ter falta e escassez de fome. Começa a aumentar a gasolina em Belém, fica R$ 7,00 o litro da gasolina. Começam a ter que comprar arroz e feijão, deixando praticamente o salário mínimo no mercado. Sabe, um período de fome, aumentam os pedintes nas ruas, nos faróis, aumentam as pessoas passando necessidade, as ONGs já não têm mais dinheiro e condições para atender as necessidades. É Belém na sua crise. E Belém na crise, Noemi está em crise, Elimeleque está em crise, Malom e Quilion também estão em crise. O que o pai faz? Vai para a cidade de Moabe. Lá em Moabe, Malom e Quilion se casam. E aí a Noemi conhece a mulher chamada Ruth. E a palavra de Deus diz que a Ruth fica ali e está tudo bem. Mas daqui a pouco vem um mal súbito na casa de Noemi e o Elimeleque morre. Bom, a Noemi ficou órfã, ficou viúva, melhor dizendo. Daqui a pouco morre Malom e morre Quilion. Os 2 filhos morrem também e ela fica viúva e órfã dos 2 filhos. E aí ela ficou com as 2 noras. Uma nora se chamava Ofra e a outra nora se chamava Ruth. E a palavra de Deus diz que a Noemi, como uma mulher experiente, deu para as 2 a oportunidade de ir embora. A Ofra foi embora, mas a Ruth falou: não, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Onde você passar a noite, ali eu passarei. E olha, que Deus me puna se eu me afastar de ti, se eu te abandonar. Aí a Noemi vai e diz para ela assim: mas deixa eu te falar uma coisa aqui, eu acho que você não está entendendo. Eu sou uma mulher avançada em idade. Eu não vou ter condições de gerar um filho para você casar com ele. Então a nossa relação parental aqui de nora e sogra se desfez com a morte do meu filho. Eu não tenho condições de dar outro filho. E aí a Ruth vai e diz para ela: eu não vou ficar contigo porque eu agora sou sua nora e você é minha sogra. Eu vou ficar contigo pela amizade que nós temos. Aqui tem uma amizade que permanece, uma amizade que fica,
uma amizade que insiste, uma amizade que persiste, uma amizade que não é amizade apenas dos banquetes, apenas da fartura, apenas dos churrascos, apenas do dia bom, apenas da saúde, apenas da prosperidade. É também uma amizade para as noites sombrias, para os desertos áridos, para os vales profundos. São as amizades que permanecem apesar dos dissabores e das contingências. Que Deus nos abençoe com amizades poderosas, como a amizade de Ruth e Noemi. Ruth e Noemi são símbolos daquela amizade desinteressada, de uma amizade que não olha no outro coisificando o outro, que não olha no outro pelo que o outro tem, pelo que o outro dá, pelo que o outro pode gerar, mas olha para o outro pelo que o outro é, ama e permanece. Essa é uma amizade verdadeira, rara e genuína. É uma amizade que não se encontra ao lado do filho pródigo, que quando ele sai do pai com as suas herdades, tem muito dinheiro, ele tem muitos amigos, mas quando o dinheiro vai embora, os amigos também desaparecem. Dizem os interioranos que há um teste, infalível para você comprovar se uma amizade é legítima ou não. Come 1 quilo de sal com o sujeito. Se no final do quilo do sal ele continuar com você, essa amizade vale a pena. Agora, se quando ele colocar a primeira pitadinha de sal na boca, ele virar as costas para você, fuja dessa amizade. Amizades que permanecem na doença, amizades que permanecem no dia da solidão. A minha esposa tem uma amiga que é a Claudinha, que a minha esposa precisou fazer uma cirurgia e ela ficou lá numa ala, que nessa ala homem não podia ficar, mas ela tinha que ter uma companhia 24 horas, e aí eu procurei ali, foi muito rápido, porque a cirurgia dela saiu imediatamente, a gente não conseguiu agendar ninguém, e aí ela ligou para essa amiga foi lá e ficou 5 ou 6 dias com ela lá no hospital, que foram os períodos mais difíceis ali, pós-cirúrgico. E essa amiga fazia um sacrifício hercúleo. Ela trabalhava, e depois que ela trabalhava, ela saía do trabalho e ela vinha e passava o resto da tarde e da noite com a minha esposa, e de manhã voltava para o trabalho. Ela abriu mão do marido, da filha, da vida dela por cerca de 1 semana para ficar lá no hospital. Aleluia. Isso é uma amizade que vale a pena. Aleluia. Não é a amizade só do churrascão no domingo, só a amizade só da Coca-Cola, do refrigerante, da amizade da festa, da congratulação. Não, é a amizade do hospital, é a amizade do velório, é a amizade do desemprego, é a amizade do dia mau. Queridos irmãos, Deus tem essas amizades gloriosas para nós, e que sejamos amigos nesse quilate, nesse calibre, deste naipe, nesta marca, deste estirpe, que sejamos amigos como Noemi e Ruth, que ficam apesar das circunstâncias. Fala para o seu irmão, não me abandona não, hein? Aleluia. Fala para ele, amigo verdadeiro fica até o final. Amigo verdadeiro é herói da resistência. Amigo verdadeiro fica até o final. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, viu? Deus está falando com você aqui. Fuja de pessoa que estabelece amizade rasa. Fuja de gente que estabelece amizade limitada. Fuja dessas pessoas, porque Deus tem uma Noemi para colocar ao seu lado. Deus tem uma Ruth para colocar ao seu lado. Aleluia. São aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho um amigo que é o pastor Hélio Clabono Júnior, grande pregador também, que ele falava a respeito de um amigo que ele tinha, que esse amigo ficou cego, e esse amigo era da igreja e ficou cego. E aí o que o Júnior fazia? O Júnior pegava e ia lá para a casa desse amigo dele que ficou cego, apenas para ficar lendo a Bíblia para ele, porque ele tinha
vontade de ouvir o texto bíblico, não tinha ninguém para ler. Ele não queria pregação, ele queria só ler o texto bíblico, só ler a leitura, e não tinha ninguém ali na casa que tinha paciência de ficar. E ele disse: Henrique, 2 ou 3 vezes por semana eu vou lá para ler a Bíblia com ele. E eu já disse que quando terminarmos a versão Almeida Revista e Corrigida, a gente começa na Almeida Revista e Atualizada, e depois que terminar a gente vai na NVI, nós vamos na NTLH, e a gente vai abrir do Gênesis ao Apocalipse, e enquanto ele estiver vivo, eu vou ler a Bíblia para ele. Isso é amizade verdadeira. Fala para o seu irmão: não me abandona não. Aleluias, aleluias. E fala para ele também: conta comigo, eu estou aqui de verdade. Aleluias, glória a Deus. Essa amizade fraca, frívola, liquidificada, essa relação é muito fraca, que é essa relação apenas igrejeira, de Pai do Senhor, Deus abençoe e tal. Isso de fato, de verdade, não demonstra a unidade, a comunhão da igreja. A comunhão da igreja está na oração, no partir do pão, nas aflições, no coliseu, nas angústias e nas amarguras. Os irmãos estão unidos. Isso é a amizade verdadeira. Aleluias, glória a Deus. Isso é amizade verdadeira. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Terceiro tipo de amigo que eu queria citar aqui é o amigo, ou a terceira tipo de amizade, que é a amizade entre Davi e Jonatas. E eu já estou concluindo o que eu vim falar aqui. Davi e o Jonatas, eles são símbolo da amizade que despe-se e mantém a palavra. Deixa eu citar aqui para vocês 2 momentos da amizade de Davi e Jonatas. O primeiro momento é o momento de 1 Samuel 18, que diz que quando o Davi estava sendo perseguido por Saul, o Davi então afastou-se do palácio, porque o Saul tinha jogado sobre Davi uma lança. Não sei se vocês lembram desse texto. Ele joga o Saul quer matar Davi e joga uma lança para matar Davi. Deus dá livramento para Davi daquela lança, mas o Davi fica com medo e o Davi se afasta da casa. E aí então Davi vai e faz uma proposta para o Jonas. Ele diz assim: conversa com o seu pai, Jonatas, por favor, a meu respeito, e veja com o seu pai se o seu pai vai querer reatar a nossa relação, ou se ele vai estabelecer uma perseguição mesmo contra mim. E aí o Jonatas fala: tudo bem, você vai fazer o seguinte, você vai ficar perto de nós, perto do jardim do palácio, e vai acontecer o seguinte: se o meu pai for reatar a relação com você e eu perceber isso, eu vou pegar uma flecha e vou atirar essa flecha bem pertinho do jardim. Isso eu estou dizendo, pode vir. Agora, se eu pegar essa flecha e jogar bem longe, você já sabe que o meu pai não vai querer nada com você, e que você vai passar o resto da sua vida fugindo do meu pai, para o meu pai não acabar com você. O Davi fica escondido, o Jonatas e o Saul saem para conversar no jardim do palácio. O Jonatas argumenta com o Saul, mas o Saul diz que quer matar Davi. O Jonatas então deixa o Saul entrar, pega a sua lança, a sua flecha, e lança a flecha muito longe. O Davi entendeu a mensagem. Só que aquele capítulo termina dizendo que o Davi vem para se despedir do Jonatas. E quando ele vem, os dois se encontram, acontece uma cena que é ignorada, mas que deve ser elencada aqui esta noite. Qual que é a cena? A cena em que o Jonatas está carregado de armas, porque ele estava pronto para a batalha. Então ele estava com a indumentária toda de armas, né, de guerra, no seu corpo. Quando Davi chegou, Davi também estava armado. O Davi então arrancou as suas armas, o Jonatas arrancou as suas armas, e os dois se abraçaram, aleluia, e selaram uma amizade que despe-se, mas mantém a palavra. Eu acho muito bonito isso, porque a amizade que vale a pena é uma amizade que nos anima, sim, é uma amizade que permanece, sim, mas é uma amizade também que a gente pode despir-se diante dela sem ter nenhum tipo de constrangimento, sem ter nenhum tipo de culpa e nenhum tipo de medo. Essa imagem
do Jonatas despindo-se das suas armas e o Davi despindo-se das suas armas e ambos se abraçando, essa imagem tem uma mensagem a nos transmitir. A mensagem é que amizades verdadeiras são aquelas para quem nós podemos nos desarmar, abrir o coração, abrir a mente, abrir as recâmaras mais íntimas da nossa alma, sem medo de sermos delatados, sem medo de sermos traídos, sem medo de sermos expostos nas redes sociais, em cima dos púlpitos ou nas reuniões sorrateiras que acontecem. Amizades verdadeiras são aquelas que nós podemos falar o que pensamos, como sentimos, o que passa dentro de nós, e orarmos juntos e sermos ali protegidos e não expostos. Que Deus nos dê essa amizade verdadeira. Se você olhar na sua vida e você contar na sua mão, talvez você não consiga preencher os 5 dedos na sua mão a respeito de amizades que você possa se desarmar de fato e de verdade diante dela. Talvez sobre 1, talvez sobre 2, mas o alvo de Deus é que nós desenvolvamos amizades tão profundas, tão respeitadoras, que nós, aleluia, nos desarmemos diante das pessoas e continuemos sendo valorizados. Geralmente tem uma máxima que diz que toda linha reta, muito de perto é torta. Mas quando a gente começa a se tornar muito íntimo de alguém começa a enxergar os nossos defeitos. É por isso que a gente coloca limites nas nossas relações, é para que essas pessoas não se aproximem de nós. Por quê? Porque nós não sabemos como que elas lidarão com os nossos defeitos, com as nossas limitações, com as nossas mazelas, com as nossas marcas. Então geralmente colocamos distância, fechamos a porta, porque nós não queremos perto de nós, porque não queremos que essa pessoa acesse ambientes da nossa mente, do nosso coração, opiniões, visões, percepções, pareceres. Nós não queremos que essa pessoa tenha acesso. Por quê? Porque não sabemos o que ela vai fazer com isso. E isso nós fazemos por causa dos muitos traumas. Quantas pessoas falou para alguém uma coisa que lhe era confidencial, sigilosa, algo que era apenas para orar, e isso caiu na boca do povo, isso caiu na internet, isso caiu na reunião, essas reuniões terríveis aí, que não respeitam a ausência das pessoas. São amizades que não valem a pena. Mas Deus está nos trazendo aqui nesse culto do amigo para nos trazer a memória que nós precisamos ser como Davi e Jonatas. Aleluia. Pode sim abrir o coração e vir aqui desarmado, porque você não vai encontrar aqui uma pessoa que vai tagarelar tudo o que você faz, Tá igual aquela história lá, diz que os 3 pastores estavam no avião. Aí diz que os 3 pastores estavam lá viajando para uma convenção. Daqui a pouco o piloto disse assim: senhores passageiros, lamentamos muito, mas o avião vai cair, preparem-se para o impacto. Aí um pastor, com medo de morrer, disse: eu preciso contar para vocês aí o meu pecado. Aí o outro disse: pois não, conta. Falou assim: meu pecado é mulher, meu problema é mulher. Quando eu vejo uma mulher assim, eu caio mesmo. Então tá bom, não, mas vamos orar por você vai ser perdoado. Aí o outro: o meu pecado é dinheiro, eu gosto de dinheiro, eu roubo até oferta de igreja, R$2, R$5, todo dia eu roubo um pouquinho. É mesmo, eu sou, o negócio é dinheiro. Aí daqui a pouco eles estavam lá, o avião, e o piloto tentando salvar o avião. Quando chega num certo momento, o avião taxia assim, e o piloto fala: senhores passageiros, graças a Deus conseguimos estabilizar o avião e não cairemos mais, conseguiremos pousar em paz. Aí os pastores, os 2 que já tinham confessado, pegaram o outro e falaram: você tem que confessar agora o seu também, qual que é o seu problema? Aí falou: o meu problema é que tudo que eu ouço eu saio contando para todo mundo. Aí eles queriam invadir a cabine para derrubar o avião. Fala para o seu irmão aí, diga para ele: nós temos que ser como Jonatas e Davi. Diga: Jonatas e Davi. Aleluia. Você pode se desarmar, diga: você pode se desarmar. Eu não vou trazer prejuízo a você, eu vou cuidar de você, eu vou velar por você, eu vou orar por você, eu vou colocar você diante de Deus. Aleluia. Eu vou ser um ministro de Deus para a sua vida. Aleluia. Eu vou pastorear você, eu vou cuidar de você de fato e de verdade. Agora um outro momento
de Davi e Jonatas que deve ser relembrado por nós aqui, é que o Jonatas morreu e o Davi assumiu o trono, né? Como Deus havia falado. E um dia o Davi está andando no palácio e ele está pensando no seu amigo, e ele se lembra de uma promessa que ele fez para o amigo. Qual foi a promessa? Se você morrer, eu vou cuidar da sua casa, e se eu morrer, eu quero que você cuide da minha. Eu vou te apadrinhar e eu quero que você me apadrinhe também. Tudo bem. O Davi lembrou-se disso, e o Davi chamou um servo de Saul que estava lá na casa de Davi, chamado Ziba, e falou: Ziba, há porventura da linhagem de Jonatas alguém para quem eu possa cumprir uma promessa que eu fiz a Jonatas? E o Ziba disse: sim, lá em Lodebar, na casa de Maquir, há um homem aleijado de ambos os pés. Ele é da descendência de Jonatas, e esse homem é Mefibosete. O Davi disse: manda chamá-la. E de repente o Mefibosete vem para o palácio e é tratado de forma digna, não pelo Mefibosete, mas por causa da amizade, que é uma amizade que se desarma e uma amizade que mantém a palavra. Nós estamos rodeados de gente que não sustenta sentado o que fala em pé, e de gente que não sustenta em pé o que fala sentado. Mas Deus não quer que a gente seja assim, não. Deus quer que a gente tenha uma amizade do mesmo caráter que Davi e Jonatas, uma amizade que os outros se expõem para nós, mas aquilo que a gente ouve, a gente ora, coloca diante de Deus, aleluia, e ajuda a pessoa e não fica divulgando o seu mal. E a outra coisa é que Deus quer que a gente tenha uma amizade semelhante a Davi e Jonatas, no aspecto de mantermos a nossa palavra. Fala para o seu irmão: mantenha a sua palavra. É se ensina ou não, mantenha a sua palavra. Aleluias, glória a Deus. Para concluir aqui esta noite, e eu quero orar com todos os irmãos, eu queria falar sobre a amizade de Jesus com os seus discípulos. Jesus foi quem disse isso. Em João 15:14 ele diz: eu já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos. Vocês são meus amigos. Aleluias, glória a Deus, aleluias, vocês são meus amigos, aleluias. E aí os discípulos ficam olhando para Jesus, e Jesus explica. Jesus diz: vocês serão meus amigos se vocês fizerem tudo o que eu tenho dito a vocês. É muito bom nós termos amigos como Caleb e Josué. É muito bom termos amigos como Noemi e Ruth. É muito bom termos amigos como Davi e Jonatas, Abraão e Ló. Mas mais fundamental e importante do que termos essas amizades, é fundamental que tenhamos amizade com Jesus.